Ao sair de casa pela manhã, uma jovem encontrou algo inusitado. 3 filhotes de gato estavam sentados bem na frente de seu carro. Eles bloqueavam as rodas, miavam, choravam e se recusavam a sair. Seguindo eles, ela descobriu o motivo e ficou perplexa. Antes de ouvir essa história emocionante, lembre-se de se inscrever no canal. Marina acordou naquela manhã de outono como em qualquer outro dia. O despertador tocou às 6h30 e ela seguiu sua rotina habitual. Café da manhã rápido, uma escovada nos cabelos castanhos ondulados e a correria para não se atrasar para o trabalho na agência de publicidade. O que ela não sabia era que aquele seria o dia em que sua vida mudaria completamente. Ao sair do pequeno apartamento no bairro do Brooklyn, em São Paulo, Marina ajeitou o blazer azul marinho e seguiu em direção ao seu Fiat Uno 2010. Estacionado na vaga 14 do condomínio, foi quando ouviu. Primeiro, um miado baixinho, depois outro e mais outro. 3 filhotes de gato, não maiores que uma mão fechada, estavam sentados em frente às rodas do seu carro. "Ei, pequenos! Preciso ir trabalhar", disse ela, tentando gentilmente afastá-los com o pé. Mas os gatinhos, um rajado, um preto e um branco com manchas caramelo, não se moveram. Pelo contrário, começaram a miar mais alto, como se protestassem. Marina olhou para o relógio. 7h15. Já estava atrasada para a reunião com o novo cliente, mas algo no comportamento dos filhotes a intrigava. Eles não pareciam assustados ou perdidos, como gatos de rua normalmente ficam. Seus olhares eram diferentes, quase como se tentassem comunicar algo. "Tudo bem, vocês venceram", suspirou Marina, agachando-se para observá-los melhor. O gatinho rajado imediatamente se levantou e começou a andar, parando alguns metros à frente e virando-se para ela, como se esperasse ser seguido. Contrariando todo o bom senso e years de condicionamento profissional, Marina seguiu os filhotes. Eles a guiaram por entre os carros do estacionamento, depois pela calçada do condomínio, até chegarem a um beco lateral onde ficavam as lixeiras do prédio vizinho. Ali, próximo a uma grade de esgoto, havia uma caixa de papelão encharcada pela garoa da noite anterior. Os miados que vinham de dentro eram tão fracos que mal podiam ser ouvidos. Marina se aproximou com o coração apertado, já imaginando o que encontraria. Dentro da caixa, 4 filhotinhos ainda menores se apertavam uns contra os outros, tremendo de frio. Estavam sujos, molhados e claramente famintos. "Como podem fazer isso?", murmurou ela, sentindo uma mistura de raiva e compaixão tomar conta de seu peito. Sem pensar 2 vezes, Marina tirou o blazer e o usou para forrar uma sacola ecológica que sempre carregava na bolsa. Com cuidado, transferiu os 4 filhotes da caixa para a sacola improvisada. Os 3 gatinhos que a haviam guiado até ali observavam atentamente, como se aprovassem suas ações. "Vocês também, vamos", chamou ela. E, para sua surpresa, os 3 a seguiram prontamente quando voltou para o apartamento. Marina mandou uma mensagem rápida para sua chefe, Débora, inventando uma emergência familiar. Não era exatamente uma mentira, pensou, olhando para os 7 pequenos seres que agora dependiam dela. Naquele primeiro dia, Marina transformou seu banheiro em uma UTI felina improvisada. Uma visita às pressas ao pet shop do bairro resultou em leite especial para filhotes, cobertores macios, uma caixa de areia e outros itens essenciais. O veterinário, Dr. Paulo, veio fazer um atendimento domiciliar de emergência e ficou impressionado com o estado dos gatinhos. "Eles são especiais, Marina", comentou ele, enquanto examinava o último filhote. "Nunca vi gatos tão jovens demonstrarem esse tipo de comportamento coordenado. Os 3 maiores claramente agiram para salvar os menores." Marina observou os filhotes, agora limpos e alimentados, dormindo em um ninho de cobertores. O gatinho rajado, que ela começava a chamar de Sherlock, abriu um olho e a encarou com uma intensidade desconcertante, como se entendesse cada palavra que era dita. "Tem algo diferente nesses gatinhos", continuou o Dr. Paulo, guardando seus equipamentos. "Mantenha-os por perto e observe. Algo me diz que eles vieram parar na sua vida por um motivo." Enquanto o veterinário saía,
Marina se perguntava como 7 gatos caberiam em seu pequeno apartamento de 2 quartos. Mais importante, como explicaria à síndica do prédio, Dona Berenice, conhecida por sua aversão a animais de estimação? Mas ao ver os pequenos dormindo pacificamente, soube que encontraria um jeito. O que Marina não imaginava era que aquele resgate improvisado seria apenas o começo de uma jornada extraordinária. Os 7 gatinhos que o destino colocou em seu caminho guardam segredos e habilidades que transformariam não apenas sua vida, mas a de toda a comunidade ao seu redor. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para o apartamento 502. Marina reorganizou completamente sua vida para acomodar os 7 novos moradores, que cresciam e se desenvolviam de maneira surpreendente. Cada gatinho começou a demonstrar personalidades únicas e, mais intrigante ainda, habilidades que desafiavam qualquer explicação lógica. Sherlock, o rajado que liderou o resgate, demonstrava uma inteligência extraordinária. Marina o pegou diversas vezes, sentado em frente ao seu notebook, os olhos fixos na tela enquanto ela trabalhava em casa, como se estivesse realmente lendo e compreendendo. Mais de uma vez, ele conseguiu abrir gavetas trancadas, onde ela guardava as guloseimas felinas, utilizando técnicas que pareciam calculadas demais para um simples gato. Luna, a gatinha preta que fazia parte do trio resgatador, desenvolveu uma sensibilidade impressionante para as emoções humanas. Quando Marina chegava estressada do trabalho, Luna aparecia com um brinquedo diferente, como se soubesse exatamente do que ela precisava para se animar. Mais surpreendente ainda era sua capacidade de prever as crises de enxaqueca de Marina, sempre se posicionando em seu colo minutos antes das dores começarem. O terceiro do grupo original, um mesclado de branco e caramelo que ganhou o nome de Houdini, fazia jus ao seu nome com habilidades de escape impressionantes. Nenhuma porta fechada era obstáculo para ele, e mesmo os compartimentos mais seguros pareciam ter seus segredos revelados sob suas patas ágeis. Quanto aos 4 menores, resgatados da caixa, suas peculiaridades começaram a se manifestar de formas ainda mais extraordinárias. Pipoca, a menor de todos, uma gatinha branca como neve, desenvolveu uma voz que mais parecia um canto. Seus miados melodiosos frequentemente atraíam pássaros à janela do apartamento, criando um espetáculo matinal que encantava até mesmo Dona Berenice, que agora parava no corredor para ouvir. "Você não vai acreditar", comentou Marina durante uma visita de rotina do Dr. Paulo. "Mas ontem à noite, eu juro que vi Atlas, o maior dos filhotes resgatados da caixa, um gato cinzento robusto, equilibrando 3 bolas de brinquedo no focinho enquanto caminhava sobre a borda do sofá, como um artista de circo. O veterinário observava tudo com um misto de fascínio e curiosidade científica. Sabe, Marina, existem relatos históricos de gatos com habilidades extraordinárias. No Antigo Egito, eles eram considerados seres místicos, guardiões de segredos e portadores de dons especiais. Mas confesso que nunca vi nada parecido em todos meus anos de profissão. Os outros 2 filhotes, Ziggy e Flash, um dupla de irmãos tigrados, pareciam compartilhar uma conexão telepática. Frequentemente se moviam em sincronia perfeita, como se executassem uma coreografia ensaiada. Marina os flagrou várias vezes, conversando e através de olhares e movimentos sutis de cabeça, seguidos de ações coordenadas que sempre resultavam em algo surpreendente. Uma tarde, enquanto trabalhava em uma campanha publicitária importante, Marina percebeu uma movimentação incomum na sala. Todos os 7 gatos estavam sentados em círculo, como se realizassem uma reunião secreta. No centro, Sherlock parecia liderar algum tipo de comunicação silenciosa. Quando ela se aproximou, eles rapidamente se dispersaram, mas algo em seus olhares sugeria que não era uma simples brincadeira. "Às vezes tenho a impressão de que eles estão planejando algo", confidenciou Marina à sua melhor amiga, Júlia, durante um café. "É como se tivessem uma missão, sabe? Algo maior do que simplesmente serem pets." Júlia, que sempre fora cética, começou a mudar de opinião,
após presenciar alguns eventos inexplicáveis durante suas visitas. Ontem mesmo, relatou ela, vi Eugene abrir 3 portas seguidas para chegar até você quando você se trancou no escritório, chorando por causa daquela discussão com seu chefe. Como ele sabia que você precisava de consolo? O que ninguém sabia era que as habilidades extraordinárias dos 7 gatos estavam apenas começando a se manifestar. Em breve, seus dons únicos seriam fundamentais para desvendar um mistério que afetava toda a comunidade do bairro. E Marina se veria no centro de uma aventura que jamais imaginara viver. À medida que o sol se punha naquela tarde de domingo, Marina observava seus companheiros felinos pela janela do apartamento. Sherlock estava sentado no parapeito, seu olhar fixo em algo na rua abaixo, enquanto os outros 6 se posicionavam estrategicamente pelo apartamento, como sentinelas silenciosos. Algo estava prestes a acontecer, e dessa vez seria maior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. A descoberta começou em uma manhã de sábado, quando Marina encontrou um folheto antigo embaixo do sofá, trazido por Atlas. O papel amarelado anunciava o Grande Circo dos Prodígios, que havia se estabelecido no bairro décadas atrás. O mais intrigante era uma foto desbotada, mostrando felinos realizando acrobacias impossíveis, com uma legenda que mencionava os gatos mágicos de Madame Zarina. Isso é muito estranho, murmurou Marina, notando como seus 7 gatos se reuniram ao seu redor, todos focados no folheto com uma intensidade incomum. Sherlock, em particular, parecia estudar a imagem com um interesse quase humano. Motivada pela curiosidade e pelo comportamento de seus felinos, Marina começou a pesquisar sobre o circo. Descobriu que ele havia encerrado suas atividades misteriosamente nos anos 90, deixando para trás um terreno abandonado nos limites do bairro. Mais intrigante ainda eram os relatos de moradores antigos sobre os números extraordinários apresentados pelos gatos do circo. Aqueles gatos faziam coisas impossíveis, contou seu Joaquim, um vizinho idoso que frequentava o circo em sua juventude. Não era truque nem ilusão, eles tinham algo especial, algo que Madame Zarina dizia ser um dom ancestral. Naquela mesma tarde, enquanto Marina organizava suas descobertas, percebeu que seus gatos estavam agindo de forma ainda mais peculiar. Luna começou a arranhar insistentemente a porta do apartamento, enquanto Houdini já havia conseguido abrir a fechadura. Os outros 5 se posicionaram em fila, como se esperassem para sair. "Vocês querem me mostrar algo, não é?" perguntou Marina, compreendendo que não era coincidência o surgimento do folheto justamente agora. Seguindo seus guias felinos, Marina se viu caminhando por ruas menos movimentadas do bairro até chegarem ao terreno do antigo circo. O local estava cercado por tapumes cobertos de era, mas havia uma pequena abertura pela qual os gatos habilmente se esgueiraram. O que ela encontrou do outro lado parecia saído de um conto de fadas decadente. A lona rasgada do circo ainda estava parcialmente de pé, sustentada por postes enferrujados. Equipamentos abandonados se espalhavam pelo terreno, criando sombras fantasmagóricas sob a luz do entardecer. Atlas, surpreendentemente, subiu em uma plataforma antiga e começou a realizar movimentos acrobáticos que pareciam extraídos diretamente das fotos do folheto. Pipoca, por sua vez, emitiu uma série de melodias que fizeram as pombas do local formarem um círculo no ar como se dançassem. Não pode ser coincidência, pensou Marina, observando Ziggy e Flash executarem uma série de saltos sincronizados entre os equipamentos abandonados. Era como se eles tivessem um conhecimento inato daquele lugar, daquela arte. Em meio aos escombros, Sherlock guiou Marina até uma pequena construção que servia como camarim. No interior empoeirado, encontraram um baú antigo. Quando Luna se aproximou, suas vibriças tremeram de uma maneira peculiar e a fechadura do baú se abriu sozinha. Dentro, havia um diário pertencente a Madame Zarina. As páginas amareladas revelavam segredos sobre uma linhagem especial de gatos, descendentes de felinos sagrados do Antigo Egito, dotados de habilidades extraordinárias.
Segundo os escritos, esses gatos apareciam em momentos cruciais da história, sempre com uma missão importante a cumprir. Os guardiões retornarão quando forem mais necessários, dizia uma das últimas anotações do diário. Eles encontrarão o guardião humano escolhido e, juntos, impedirão que a história se repita. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando Sherlock colocou a pata sobre essa passagem específica. Os 7 gatos a encaravam agora com um olhar que parecia carregar o peso de séculos de história e propósito. Um barulho repentino os sobressaltou. Ao longe, vozes se aproximavam do terreno abandonado. Marina rapidamente guardou o diário em sua bolsa, e os gatos assumiram posições estratégicas ao seu redor. Através de uma fresta na parede do camarim, ela viu 3 homens de terno inspecionando o local com interesse comercial. "O terreno é perfeito", disse um deles, consultando uma prancheta. "Vamos demolir tudo na próxima semana e começar as obras do novo empreendimento." Marina sentiu seu coração apertar. Não era apenas um terreno abandonado que estava em jogo. Era um local histórico, possivelmente místico, e seus gatos pareciam saber disso melhor do que ninguém. O olhar que trocou com Sherlock naquele momento deixou claro: eles precisavam agir e rápido. Na manhã seguinte, Marina acordou com seus 7 gatos dispostos em um círculo perfeito ao redor do diário de Madame Zarina, que ela havia deixado sobre a mesa de centro. Sherlock, com sua habitual perspicácia, usava a pata para tentar virar as páginas, enquanto os outros observavam atentamente. "Precisamos entender melhor essa história", murmurou Marina, servindo-se de café enquanto folheava o diário. As anotações revelavam detalhes fascinantes sobre a linhagem especial dos felinos. Segundo Madame Zarina, esses gatos possuíam uma conexão ancestral com os templos egípcios, onde eram guardiões de conhecimentos sagrados e protetores do equilíbrio natural. Enquanto lia, Marina notou algo curioso. Pequenas marcas de água apareciam em certas páginas quando a luz batia em determinado ângulo. Luna, percebendo sua descoberta, pulou sobre a mesa e começou a ronronar em uma frequência diferente do normal. Para espanto de Marina, as marcas começaram a brilhar suavemente. "É uma espécie de mapa", exclamou ela, juntando as páginas lado a lado. As marcas de água formavam um desenho intrincado do bairro, com o terreno do circo no centro e vários pontos interligados por linhas tênues. Nesse momento, a campainha tocou. Era Júlia, sua melhor amiga, que também era historiadora e trabalhava no arquivo público da cidade. "Marina, você não vai acreditar no que encontrei", disse ela, entrando afobada no apartamento. "Estive pesquisando sobre o circo e..." Júlia parou abruptamente ao ver os gatos organizados ao redor do diário. Por um momento, teve a impressão de que eles rapidamente mudaram de posição, como se tentassem disfarçar algo. "Encontrei registros antigos que falam sobre uma rede de túneis subterrâneos que conectava pontos importantes do bairro", continuou ela, espalhando algumas fotos antigas sobre a mesa. "Ai, olha só, o circo estava construído exatamente sobre um dos principais acessos." Marina e Júlia passaram as horas seguintes cruzando informações. As marcas de água do diário coincidiam perfeitamente com o mapa dos túneis. Mais intrigante ainda eram as anotações de Madame Zarina sobre pontos de poder, locais onde, segundo ela, a energia mística dos felinos se manifestava com maior intensidade. "Aqui", apontou Júlia para uma foto antiga, havia um antiquário famoso por seus objetos egípcios. "E aqui, uma biblioteca com uma coleção rara sobre ocultismo. Todos esses lugares estão conectados pelos túneis." Enquanto as amigas conversavam, os gatos demonstravam um comportamento cada vez mais peculiar. Atlas e Houdini desapareceram por alguns minutos, retornando com objetos antigos que Marina nunca tinha visto em seu apartamento. Uma pequena estátua de gato que parecia egípcia, um medalhão com inscrições estranhas e um pedaço de pergaminho. "De onde veio isso tudo?" perguntou Júlia, examinando os objetos com olhos arregalados. Pipoca começou a emitir sua melodia característica, e desta vez, algo extraordinário aconteceu.
O medalhão começou a vibrar em sintonia com seu canto. As inscrições brilharam suavemente, revelando palavras em um idioma antigo. "Isso é copta!" exclamou Júlia, que havia estudado línguas antigas na faculdade. "É um dialeto usado no Egito Antigo. Aqui diz algo sobre guardiões do portal e ciclo da renovação." Nesse momento, Zig e Flash começaram uma dança sincronizada ao redor dos objetos. Enquanto Sherlock se posicionava no centro, seus olhos fixos em um ponto específico do mapa, formado pelas marcas de água. "Marina", disse Júlia com voz trêmula. "Acho que seus gatos não são simples gatos. Eles parecem saber exatamente o que estão fazendo, como se estivessem tentando nos mostrar algo maior." Um trovão repentino fez as duas amigas saltarem. Uma tempestade se formava lá fora e, através da janela, podiam ver o terreno do circo ao longe. Por um momento, Marina jurou ver um brilho dourado emanando das ruínas. Luna se aproximou de Marina, trazendo entre os dentes uma página solta do diário que haviam deixado passar despercebida. Nela, uma profecia escrita por Madame Zarina falava sobre um momento crucial em que os guardiões felinos precisariam impedir uma grande mudança que ameaçaria o equilíbrio místico do local. "A demolição", sussurrou Marina. "Não é apenas sobre destruir um terreno abandonado. Eles estão prestes a interferir em algo muito mais antigo e poderoso." Os 7 gatos se reuniram novamente em círculo, desta vez incluindo Marina e Júlia em sua formação. O ar parecia carregado de eletricidade, e não era apenas pela tempestade que se aproximava. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a compreensão delas sobre o mundo e o verdadeiro papel daqueles extraordinários felinos em suas vidas. A tempestade que se formava do lado de fora parecia amplificar a energia misteriosa que preenchia o apartamento. Marina e Júlia continuavam examinando os objetos trazidos pelos gatos, quando Sherlock começou a arranhar insistentemente uma tábua solta do assoalho, próxima à estante de livros. "Nunca tinha notado essa tábua antes", comentou Marina, aproximando-se. Com a ajuda de Houdini, que já demonstrava suas habilidades em abrir fechaduras, elas conseguiram remover a madeira, revelando um compartimento secreto. Dentro havia uma caixa de metal ornamentada com hieróglifos e símbolos felinos. Atlas imediatamente se posicionou ao lado da caixa, realizando uma série de movimentos precisos com as patas, como se estivesse decifrando um código. Para surpresa das duas amigas, a tampa se abriu com um clique suave. "Isso é incrível!" exclamou Júlia, retirando cuidadosamente os itens de dentro da caixa. Havia fotografias antigas do circo em sua época de glória, documentos amarelados e, mais intrigante, um colar com um pingente em forma de escaravelho. "Olhem isso", disse Marina, pegando uma das fotos. Nela, Madame Zarina aparecia rodeada por gatos que se assemelhavam impressionantemente aos seus 7 companheiros atuais. "Não pode ser coincidência." Pipoca se aproximou do colar e começou sua melodia característica. O pingente de escaravelho reagiu, emitindo um brilho esverdeado que projetou símbolos nas paredes do apartamento. Luna, com sua sensibilidade especial, começou a reagir às projeções, seus olhos refletindo as antigas inscrições. "São coordenadas", percebeu Júlia, rapidamente anotando os símbolos. "E olha só, correspondem exatamente aos pontos marcados no mapa dos túneis." Enquanto isso, Zig e Flash realizavam uma dança sincronizada ao redor da caixa, seus movimentos parecendo ativar algo no metal antigo. Um compartimento secreto se abriu na base, revelando um pequeno papiro protegido por uma cápsula de vidro. "É uma espécie de profecia", traduziu Júlia, seus olhos correndo pelo texto antigo. "Fala sobre um ciclo que se completa a cada 100 anos, quando os guardiões felinos precisam renovar a proteção dos portais místicos. Se isso não acontecer, um trovão particularmente forte interrompeu sua leitura, fazendo as luzes do apartamento piscarem. Quando a energia se estabilizou, os 7 gatos estavam posicionados em formação, como sentinelas guardando algo invisível. "Marina", chamou Júlia, sua voz tremendo levemente.
Segundo esses documentos, o último ciclo de renovação aconteceu exatamente quando o circo fechou. E agora completam-se 100 anos, completou Marina, compreendendo a gravidade da situação. Por isso eles me encontraram. Por isso precisamos impedir a demolição do terreno. Nesse momento, Sherlock saltou para o parapeito da janela, chamando a atenção de todos. Lá fora, apesar da chuva que começava a cair, era possível ver movimentação no terreno do circo. Máquinas de construção já estavam sendo posicionadas, preparando-se para iniciar a demolição mais cedo do que o previsto. Precisamos agir agora, declarou Marina, sentindo uma determinação que nunca experimentara antes. Os gatos pareciam concordar, cada um demonstrando suas habilidades únicas, como que se preparando para uma missão. Atlas começou a realizar movimentos acrobáticos complexos, como se estivesse se aquecendo. Houdini inspecionava cada fechadura do apartamento, praticando suas técnicas de abertura. Pipoca afinava sua voz melodiosa, enquanto Luna parecia meditar, sintonizando-se com as energias ao redor. Mas como vamos impedir uma demolição? Questionou Júlia, preocupada. Não temos provas concretas da importância histórica do local, muito menos de sua significância mística. Como resposta, Ziggy e Flash começaram a brincar com o feixe de luz que entrava pela janela, seus movimentos criando padrões que se refletiam no pingente de escaravelho. Subitamente, o colar começou a pulsar com uma luz mais intensa e um mapa tridimensional dos túneis se projetou no ar. Acho que nossos amigos felinos têm um plano, sorriu Marina, observando como cada gato assumia uma posição estratégica ao redor do mapa holográfico. E algo me diz que vai envolver muito mais do que simples documentos históricos. A chuva agora caía com força, criando uma cortina de água que separava o apartamento do mundo exterior. Dentro, 7 gatos extraordinários e 2 mulheres determinadas se preparavam para uma aventura que misturaria o místico com o real, o passado com o presente, em uma corrida contra o tempo para preservar algo muito maior do que um simples terreno abandonado. A chuva castigava São Paulo quando Marina, Júlia e os 7 gatos saíram do apartamento. Equipadas com mochilas contendo o diário, os artefatos encontrados e equipamentos básicos de exploração, elas seguiam Sherlock, que liderava o grupo com determinação inabalável. Tem certeza que devemos fazer isso debaixo dessa tempestade? Perguntou Júlia, protegendo os documentos antigos em uma pasta impermeável. Como resposta, um relâmpago cortou o céu, iluminando momentaneamente o terreno do circo, onde as máquinas aguardavam o início dos trabalhos. Luna, sempre sensível às energias, começou a se comportar de maneira peculiar, suas vibriças tremendo em sintonia com os trovões. Ela guiou o grupo até uma antiga banca de jornal, aparentemente abandonada, localizada a poucos metros do terreno do circo. Esperem, sussurrou Marina, observando Atlas realizar uma série de movimentos precisos próximo à base da banca. Um clique metálico ecoou, e uma pequena porta se revelou, camuflada entre as tábuas desgastadas. É uma das entradas dos túneis, exclamou Júlia, consultando o mapa que haviam descoberto. Mas como vamos? Antes que completasse a frase, Houdini já havia se adiantado, suas patas trabalhando habilmente na fechadura antiga. Em segundos, a porta se abriu com um rangido suave. O interior revelava uma escada em espiral, descendo para a escuridão. Pipoca, surpreendentemente, começou a emitir um som melodioso que fez cristais antigos, incrustados nas paredes do túnel, emitirem uma luz suave, iluminando o caminho. Isso é incrível, murmurou Júlia, documentando tudo com seu celular. Esses cristais devem ter propriedades piezoelétricas, reagindo às vibrações sonoras. Enquanto desciam, Ziggy e Flash realizavam uma dança sincronizada a alguns degraus à frente, seus movimentos parecendo ativar mecanismos ocultos que abriam passagens e revelavam caminhos seguros. O conhecimento deles sobre aquele lugar era impressionante, como se carregassem memórias ancestrais em seus genes. Após vários minutos de descida,
o grupo chegou a uma câmara circular impressionante. 7 pilares decorados com hieróglifos cercavam um círculo central, onde um mosaico intrincado retratava gatos em posições similares às que os companheiros de Marina frequentemente assumiam. "Olhem isso!" chamou Júlia, aproximando-se de uma das paredes. "São registros históricos. Falam sobre como os gatos guardiões protegeram a cidade ao longo dos séculos, mantendo o equilíbrio entre o mundo físico e o místico." Sherlock se posicionou no centro do mosaico e emitiu um miado grave, diferente de qualquer som que já haviam escutado dele. Os outros 6 gatos imediatamente tomaram posições específicas ao redor do círculo. "Marina", chamou Júlia, sua voz tremendo de excitação. "Segundo estas inscrições, existe um ritual de renovação que precisa ser realizado antes que o sol se ponha hoje. Senão..." Um tremor interrompeu sua fala. Acima deles, as máquinas de demolição haviam começado a trabalhar. Poeira e pequenos fragmentos começaram a cair do teto do túnel. "Precisamos fazer algo", exclamou Marina, sentindo o pânico crescer. Mas os gatos permaneciam calmos, cada um em sua posição, como se aguardassem algo. Luna começou a emitir uma vibração peculiar, que foi amplificada pelos cristais nas paredes. Pipoca juntou sua voz melodiosa, criando uma harmonia sobrenatural. Atlas iniciou uma série de movimentos acrobáticos que pareciam desenhar símbolos no ar, enquanto Houdini manipulava mecanismos invisíveis ao redor dos pilares. Ziggy e Flash, em sua dança sincronizada, começaram a gerar um padrão de luz que se refletia nos cristais, criando um espetáculo hipnotizante. No centro, Sherlock permanecia imóvel, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. O pingente de escaravelho, que Marina carregava, começou a pulsar em sintonia com os movimentos dos gatos. As inscrições nas paredes ganharam vida, brilhando com uma luz própria que aumentava a cada segundo. "É agora!" gritou Júlia, traduzindo rapidamente os símbolos que se formavam. O ritual de renovação começou, mas precisamos... Outro tremor, mais forte, sacudiu a câmara. O tempo estava se esgotando, e o destino de algo muito maior que um simples terreno abandonado estava nas mãos e patas daquele grupo improvável de guardiões. O ritual atingiu seu ápice quando os 7 gatos, em perfeita sincronia, começaram a emanar uma luz dourada. Marina e Júlia observavam boquiabertas, enquanto o ar na câmara ficava cada vez mais denso com energia mística. "É exatamente como descrito no diário de Madame Zarina", exclamou Júlia, folheando freneticamente as páginas antigas. "O despertar dos guardiões acontece quando os 7 se unem em um momento de extrema necessidade. Acima deles, o barulho das máquinas de demolição tornava-se mais ameaçador. Pedaços maiores do teto começavam a se soltar. Mas uma força invisível, gerada pelo ritual, os impedia de atingir o grupo. Sherlock, no centro do círculo, começou a brilhar mais intensamente que os outros. Seus olhos, agora completamente dourados, pareciam conter toda a sabedoria dos antigos templos egípcios. Quando ele miou, sua voz ressoou com uma autoridade sobrenatural, e Marina, surpreendentemente, conseguiu entender. Guardiã humana, a voz ecoou em sua mente. "Chegou o momento de unir os 2 mundos. Coloque o pingente no centro do mosaico." Com mãos trêmulas, Marina avançou até o centro do círculo. O pingente de escaravelho pulsava cada vez mais forte, como se tivesse vida própria. Quando ela o depositou no local indicado, um feixe de luz dourada disparou em direção ao teto. Luna começou a emanar ondas de energia que acalmavam as vibrações das máquinas acima. Pipoca entoou uma melodia antiga, suas notas cristalinas fortalecendo as estruturas do túnel. Atlas executava movimentos precisos que pareciam tecer uma rede de proteção energética ao redor da câmara. Houdini, com sua maestria em abrir fechaduras, começou a ativar mecanismos ocultos nos pilares, fazendo com que símbolos antigos se iluminassem em sequência. Ziggy e Flash, em sua dança sincronizada,
geravam padrões de luz que se entrelaçavam com a energia do ritual. Marina, olhe, chamou Júlia, apontando para as paredes. As inscrições começavam a mudar, atualizando-se como se estivessem sendo reescritas diante de seus olhos. A história está se renovando. O ciclo está se completando. Um tremor particularmente forte sacudiu a câmara, mas desta vez era diferente. Não vinha das máquinas acima, mas das próprias fundações do lugar. O mosaico no chão começou a brilhar com intensidade crescente, revelando linhas de força que se estendiam muito além daquela sala. São as linhas lei, exclamou Júlia, sua voz misturando excitação acadêmica com assombro místico. Os pontos de poder da cidade estão todos conectados através deste lugar. Os 7 gatos agora flutuavam levemente acima do solo, suas formas envolvidas em auras douradas. Através de seus olhos brilhantes, Marina podia ver flashes de memórias antigas, templos egípcios, rituais secretos, gerações de guardiões felinos cumprindo seu dever sagrado de proteger o equilíbrio do mundo. O pingente de escaravelho começou a girar no ar, cada vez mais rápido, criando um vórtice de energia que se expandia pela câmara. As paredes tremiam, mas não com destruição. Era como se o próprio lugar estivesse despertando de um longo sono. O portal está se abrindo, alertou Júlia, traduzindo rapidamente os novos símbolos que apareciam. Precisamos. Sua frase foi interrompida por um clarão ofuscante. Quando a luz diminuiu, Marina e Júlia viram que a câmara havia se transformado. Os pilares agora brilhavam com uma luz própria, e o ar estava carregado de uma energia antiga e poderosa. Sherlock, ainda no centro do círculo, voltou a se comunicar. O primeiro passo está completo, mas nossa missão apenas começou. Os portais místicos foram renovados, mas precisamos garantir sua proteção permanente. O barulho das máquinas acima havia cessado completamente, como se o tempo tivesse parado no mundo exterior. Marina olhou para seus companheiros felinos, cada um deles agora emanando uma aura de poder e sabedoria que ia muito além de suas aparências físicas. "O que acontece agora?" perguntou ela, sentindo que estava no limiar de algo muito maior do que jamais imaginara. A resposta veio não em palavras, mas em uma série de imagens que se formaram no ar ao redor deles, mostrando outros locais da cidade onde antigos segredos aguardavam ser descobertos. A aventura estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. O silêncio que se seguiu ao ritual foi quebrado por um som distante, como o badalar de sinos subterrâneos. As paredes da câmara ainda cintilavam com energia mística quando Sherlock desceu suavemente ao chão, seus olhos dourados gradualmente retornando ao normal. "Precisamos nos mover rápido", traduziu Marina, compreendendo instintivamente a mensagem que seu felino guardião transmitia. O ritual criou uma pausa temporal, mas não vai durar muito. Júlia, que havia estado documentando tudo em seu celular, notou algo extraordinário nas gravações. "Marina, olhe isso! As imagens mostram uma espécie de mapa energético da cidade, como uma teia de luz conectando diferentes pontos." Os 7 gatos se reorganizaram em uma nova formação, com Luna à frente desta vez. Suas vibriças tremiam em sintonia com as energias do lugar, guiando o grupo por um corredor lateral que não estava visível antes do ritual. "Segundo estas inscrições", disse Júlia, iluminando as paredes com a lanterna do celular, "existem 7 pontos sagrados espalhados pela cidade. O circo era apenas um deles. Cada ponto corresponde a um dos guardiões." Atlas realizou um salto gracioso até uma saliência na parede, revelando um painel antigo. Seus movimentos precisos ativaram um mecanismo que fez o painel girar, expondo um mapa entalhado na pedra. "É incrível!" exclamou Marina, reconhecendo lugares familiares da cidade em meio aos símbolos místicos. "Olha, aqui está a biblioteca centenária do centro, o Jardim Botânico, a antiga estação de trem." Pipoca começou a cantar suavemente, fazendo cristais incrustados no mapa brilharem em sequência como se marcassem um caminho. Houdini, por sua vez, trabalhou rapidamente em uma série de fechaduras antigas dispostas ao redor do mapa, cada clique revelando mais detalhes do desenho.
Os pontos formam uma estrela de 7 pontas, observou Júlia, rabiscando rapidamente em seu caderno. E cada ponto possui uma energia específica que... Um tremor súbito interrompeu sua análise. Acima deles, o efeito da pausa temporal começava a se dissipar. Zig e Flash imediatamente iniciaram sua dança sincronizada, gerando um campo de proteção ao redor do grupo. Temos que agir antes que as máquinas voltem a funcionar, disse Marina, sentindo a urgência do momento. Mas como podemos proteger todos esses lugares ao mesmo tempo? Como resposta, Sherlock se aproximou do mapa e tocou com sua pata em cada um dos pontos luminosos. A cada toque, uma imagem se formava no ar, mostrando o local em seu momento de maior poder. A biblioteca quando era um centro de conhecimento místico, o jardim botânico como um santuário de cura ancestral, a estação de trem como portal entre dimensões. É isso, exclamou Júlia, seus olhos brilhando com compreensão. Não precisamos proteger todos os lugares fisicamente. O ritual no circo reativou a rede de energia. Agora precisamos despertar a memória de cada lugar, completou Marina, entendendo finalmente o plano dos guardiões. Fazer as pessoas lembrarem por que esses lugares são especiais. Luna emitiu um miado de aprovação e seus olhos começaram a brilhar com uma luz prateada. Através dela, Marina e Júlia puderam ver flashes do passado. Pessoas realizando rituais de cura no jardim botânico, estudiosos decifrando textos sagrados na biblioteca, viajantes atravessando portais místicos na estação de trem. Os lugares ainda têm poder, transmitiu Sherlock telepaticamente. Só precisam ser redescobertos. E para isso, precisamos contar suas histórias, concluiu Marina, sentindo uma nova determinação crescer dentro de si. Fazer as pessoas verem além das aparências. O mapa na parede começou a pulsar com uma luz mais intensa, e os 7 gatos assumiram posições específicas ao seu redor. Era como se cada um deles estivesse conectado a um dos pontos sagrados, canalizando e direcionando as energias antigas. O tempo está voltando ao normal, alertou Júlia, notando que os sons das máquinas acima começavam a retornar gradualmente. O que fazemos agora? Marina olhou para seus companheiros felinos, cada um deles emanando uma aura de sabedoria e poder ancestral. A missão estava clara. Precisavam despertar a cidade para sua verdadeira natureza, um lugar onde o místico e o mundano se entrelaçavam em uma dança eterna. O desafio seria imenso, mas algo no olhar de Sherlock lhe dava certeza de que não estavam sozinhos nessa jornada. Em algum lugar da cidade, outros guardiões aguardavam seu chamado, prontos para ajudar a reconectar o presente com um passado repleto de magia e mistério. O retorno à superfície foi como emergir de um sonho. Marina, Júlia e os 7 gatos encontraram a cidade transformada, não fisicamente, mas aos seus olhos recém-despertos para o místico. As linhas de energia que antes eram invisíveis, agora cintilavam sutilmente, conectando os pontos sagrados em uma teia dourada. É incrível como nunca notamos isso antes, murmurou Júlia, observando como as pessoas passavam apressadas, alheias à magia que pulsava sob seus pés. As máquinas de demolição estavam paradas, seus operadores confusos com uma série de falhas técnicas inexplicáveis. Sherlock liderou o grupo até a biblioteca centenária. O primeiro ponto a ser despertado. O imponente prédio neoclássico, que muitos consideravam apenas mais um edifício histórico deteriorado, revelava agora seus segredos aos olhos treinados dos guardiões. Luna, com sua sensibilidade aguçada, detectou imediatamente os resquícios de energia antiga nas estantes empoeiradas. Pipoca começou a cantar suavemente, fazendo os cristais escondidos nas molduras do teto brilharem em resposta. "Olhem isso!" chamou Marina, notando como Atlas realizava uma série de movimentos precisos próximo a uma estante aparentemente comum. Um clique suave revelou uma passagem secreta, levando a uma sala oculta repleta de textos antigos. "São registros dos primeiros guardiões", explicou Júlia, examinando cuidadosamente os documentos. "Histórias da cidade que nunca foram contadas ou foram esquecidas propositalmente.
Houdini trabalhou rapidamente nas fechaduras antigas, revelando mais compartimentos secretos. Ziggy e Flash, em sua dança sincronizada, ativavam símbolos ocultos no piso de mármore, fazendo a energia do lugar crescer gradualmente. Precisamos fazer as pessoas lembrarem, transmitiu Sherlock telepaticamente. Não através de grandes revelações, mas despertando a memória ancestral que todos carregam. Marina compreendeu o plano. Usando suas habilidades em publicidade, começou a formular uma campanha sutil, mas efetiva. Júlia, com seu conhecimento histórico, providenciaria a base acadêmica necessária para dar credibilidade ao movimento. Podemos começar com pequenas exposições, sugeriu Marina. Contar as histórias desses lugares de uma forma que desperte a curiosidade das pessoas. Fazer com que elas queiram descobrir mais. Os gatos aprovaram o plano, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. Luna sensibilizaria as pessoas para as energias dos lugares. Pipoca usaria sua música para despertar memórias adormecidas. Atlas demonstraria a conexão entre movimento e poder místico. Houdini se encarregaria de revelar segredos há muito escondidos, enquanto Ziggy e Flash criariam performances que capturariam a imaginação do público. Sherlock, como sempre, seria o guardião da sabedoria antiga, guiando todos no caminho do despertar. À medida que o sol se punha, lançando sombras douradas sobre a cidade, o grupo se preparava para sua maior missão. Não seria uma batalha com confrontos espetaculares, mas uma transformação gradual e profunda. Vejam, apontou Júlia para a janela da biblioteca. Pessoas que passavam na rua começavam a parar, olhando para o prédio como se o vissem pela primeira vez. Algumas entravam, atraídas por uma força que não compreendiam totalmente. Marina sorriu, observando seus companheiros felinos assumirem posições estratégicas pela biblioteca. A magia estava despertando, não como nos contos de fadas com explosões de luz e som, mas sutilmente, como o amanhecer que transforma a noite em dia tão gradualmente que mal se percebe a mudança. Este é apenas o começo, transmitiu Sherlock, seus olhos brilhando com sabedoria antiga. A cidade está pronta para despertar. E nós seremos seus guardiões, protegendo o equilíbrio entre o místico e o mundano, entre o passado e o presente. O pingente de escaravelho pulsava suavemente no pescoço de Marina, em sintonia com as batidas de seu coração e com o ritmo da cidade. A verdadeira aventura estava apenas começando, e cada novo dia traria descobertas extraordinárias para aqueles que tivessem olhos para ver e coragem para acreditar. A noite caía sobre São Paulo, mas pela primeira vez em muito tempo, não era apenas escuridão que cobria a cidade. Era magia, antiga e nova, esperando para ser redescoberta por todos aqueles que ousassem olhar além do véu do cotidiano. O sol nasceu sobre uma São Paulo diferente naquela manhã. Para a maioria das pessoas, era apenas mais um dia, mas para Marina, Júlia e seus 7 guardiões felinos, cada raio de luz revelava a teia dourada de energia mística que agora pulsava visivelmente através da cidade. A notícia da inexplicável paralisação das obras de demolição do antigo circo viralizou nas redes sociais. Fotos misteriosas começaram a circular, mostrando estranhos padrões de luz ao redor dos pontos sagrados da cidade. A hashtag MistériosP tornou-se Trending Topic. Está funcionando melhor do que esperávamos, comentou Júlia, mostrando a Marina as centenas de posts sobre a biblioteca centenária. Pessoas compartilhavam experiências estranhas, sensações inexplicáveis, memórias súbitas de vidas passadas, encontros com gatos extraordinariamente inteligentes. Sherlock, sentado majestosamente na mesa de trabalho de Marina, observava o monitor com satisfação. O plano estava em movimento. Luna circulava pela cidade, sua presença sutil despertando a sensibilidade das pessoas para as energias antigas. Pipoca apresentava-se em pequenos eventos culturais, sua música tocando cordas há muito esquecidas na alma dos ouvintes. Atlas havia se tornado uma sensação no Instagram. Suas acrobacias impossíveis nos pontos históricos da cidade
atraindo milhares de seguidores. Houdini continuava descobrindo passagens secretas, revelando gradualmente os mistérios ocultos sob a superfície urbana. Ziggy e Flash transformaram-se em artistas de rua, suas performances sincronizadas, hipnotizando multidões e despertando memórias ancestrais no inconsciente coletivo da cidade. "Olhem isso", chamou Marina, mostrando um e-mail que acabara de receber. Era do Departamento de Patrimônio Histórico, anunciando um projeto de preservação e restauração dos 7 pontos sagrados, agora reconhecidos como locais de importância cultural excepcional. O pingente de escaravelho brilhou intensamente, e através dele, Marina viu flashes do futuro. A biblioteca transformada em um centro de estudos místicos contemporâneos, o jardim botânico revelando seus segredos de cura ancestral, a estação de trem reconectada com suas origens como portal dimensional. "Conseguimos?", perguntou ela a Sherlock, que respondeu com um olhar profundo e sábio. "Não, guardiã", transmitiu ele telepaticamente. "Apenas começamos. O despertar é um processo contínuo. Cada geração terá seus próprios desafios e descobertas." Júlia, que havia terminado de organizar os documentos antigos encontrados, apresentou sua descoberta mais recente. "Existem outros guardiões em outras cidades. São Paulo é apenas um dos nós em uma rede mundial de pontos de poder." Os 7 gatos se reuniram em círculo, suas auras douradas mesclando-se em uma única luz. Através de sua conexão, Marina e Júlia viram a verdadeira extensão de sua missão. Não apenas preservar o passado, mas construir pontes para um futuro onde o místico e o mundano coexistissem em harmonia. "E agora?", perguntou Marina, sentindo o peso e a honra de sua responsabilidade como guardiã. A resposta veio não apenas de Sherlock, mas de todos os 7 guardiões felinos, suas vozes unidas em sua mente. "Agora contamos nossa história, para inspirar outros a despertar, a ver além do véu, a reconectar-se com a magia que sempre esteve aqui." O sol atingiu seu zênite sobre a cidade, e por um momento todos puderam ver São Paulo como ela verdadeiramente era. Não apenas uma metrópole de concreto e aço, mas um ser vivo, pulsante de energia mística, guardando segredos e possibilidades infinitas em cada esquina, em cada sombra, em cada raio de luz. O escritório de Marina no último andar do recém-restaurado edifício Martinelli oferecia uma vista privilegiada dos 7 pontos sagrados de São Paulo. 5 anos haviam se passado desde o despertar inicial, e a cidade havia mudado de maneiras que ninguém poderia prever. A Fundação Guardiões, oficialmente uma organização dedicada à preservação do patrimônio histórico e cultural, tinha se tornado um dos principais centros de influência na cidade. Marina, agora sua diretora executiva, equilibrava habilmente a face pública de restauradora cultural com seu papel secreto como guardiã dos pontos místicos. "Mais um grupo escolar chegando para a visita guiada", anunciou Júlia, agora curadora-chefe do acervo histórico da Fundação. Na sua mesa, Luna repousava elegantemente, seus pelos prateados denunciando a passagem do tempo, mas seus olhos mantendo o mesmo brilho sobrenatural. Sherlock, que não aparentava ter envelhecido um único dia, observava da sua poltrona favorita enquanto um grupo de crianças entrava no saguão principal. Seus olhos dourados brilharam ao notar algo especial em uma das meninas, uma pequena de cerca de 7 anos, cujos olhos se fixaram imediatamente nele com um reconhecimento instintivo. "Temos uma nova sensitiva", transmitiu ele telepaticamente para Marina, que sorriu em compreensão. A cada ano, mais pessoas, especialmente crianças, começavam a despertar para a realidade mística da cidade. O antigo circo, agora transformado no Centro Cultural Zarina, tinha se tornado o coração pulsante do despertar místico em São Paulo. Atlas coordenava uma escola de acrobacia experimental, que secretamente treinava novos guardiões físicos. Pipoca liderava o Conservatório de Música, onde suas melodias ancestrais despertavam talentos adormecidos em jovens músicos. "Olhem só isso", chamou Júlia, mostrando uma notificação em seu tablet.
A última transmissão ao vivo de Ziggy e Flash havia alcançado 500 mil de visualizações. Suas performances, agora parte de um projeto artístico internacional, conectavam pontos de poder em diferentes cidades do mundo. Houdini, especialista em segredos, havia descoberto uma nova rede de túneis ligando os pontos sagrados a locais ainda inexplorados da cidade. Cada descoberta trazia mais peças do quebra-cabeça místico que era São Paulo. Marina chamou uma voz jovem. Era Ana Clara, a primeira aprendiz humana oficialmente aceita pelo Conselho dos Guardiões Felinos. Aos 16 anos, ela já demonstrava um talento extraordinário para perceber as linhas de energia da cidade. Encontramos algo nos arquivos da Biblioteca Centenária. O documento que ela trazia fez Marina prender a respiração. Era um mapa antigo, muito mais detalhado que qualquer outro que haviam encontrado, mostrando não apenas os 7 pontos principais, mas dezenas de pontos menores espalhados pela cidade. São nós secundários, explicou Sherlock, aproximando-se do mapa. Pontos de amplificação que podem expandir a rede de proteção mística para toda a região metropolitana. O pingente de escaravelho, que Marina nunca tirava do pescoço, começou a pulsar com uma intensidade nova. Através dele, ela viu flashes de possibilidades. Uma São Paulo completamente desperta para sua natureza mística, onde o extraordinário e o cotidiano dançavam em perfeito equilíbrio. Mas junto com essa visão veio um aviso. Outras forças haviam notado o despertar da cidade. Nem todas eram benevolentes. Uma nova fase da missão dos Guardiões estava prestes a começar, e desta vez precisariam de toda a ajuda possível. Reúna o conselho, ordenou Sherlock, sua voz mental carregando uma urgência que Marina não ouvia desde os primeiros dias. É hora de expandir o círculo dos Guardiões. O sol começava a se pôr sobre a cidade, pintando os arranha-céus com tons de dourado e púrpura. Nos 7 pontos sagrados, os cristais ancestrais pulsavam em uníssono, como se respondendo a um chamado silencioso. Uma nova aventura estava prestes a começar, e desta vez, os guardiões não estavam sozinhos. A pequena menina do grupo escolar olhou mais uma vez para Sherlock antes de sair, seus olhos brilhando com o mesmo dourado sobrenatural que caracterizava os guardiões felinos. O futuro estava chegando mais rápido do que esperavam, e ele trazia consigo tanto promessas quanto desafios. O Conselho dos Guardiões reuniu-se na sala circular no topo da Biblioteca Centenária, um espaço que só se revelava àqueles que podiam ver além do véu do comum. Ao redor da antiga mesa de carvalho, Marina observava a extraordinária mistura de humanos e felinos que agora formavam a linha de frente da proteção mística de São Paulo. Ana Clara, a jovem aprendiz, estava sentada entre Sherlock e Luna, seus cabelos negros agora exibindo uma mecha prateada, marca do despertar completo de seus poderes. Ao seu lado, outras 5 crianças e adolescentes, cada um escolhido pessoalmente pelos gatos guardiões, representavam a nova geração de protetores. Os sinais são claros, começou Júlia, projetando imagens de diversos pontos da cidade. As linhas de energia estão se intensificando de uma maneira que não víamos desde o primeiro despertar. E não é só em São Paulo. Pipoca, que recentemente retornara de uma turnê internacional com sua orquestra experimental, emitiu uma série de notas melodiosas que formaram um mapa energético no ar. Pontos de luz brilhavam em diferentes cidades do mundo, conectados por linhas douradas de poder. Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cidade do México, Lisboa. Listou Marina, reconhecendo os locais. Todos os pontos antigos estão despertando simultaneamente. E com eles, antigas forças também despertam, transmitiu Sherlock, sua voz mental carregando um tom de preocupação. Atlas, que mantinha vigilância constante sobre os pontos de poder da cidade, projetou através de seus olhos imagens perturbadoras, sombras que se moviam contra o fluxo natural da energia, presenças que sugavam a força vital dos lugares sagrados. Raios devoradores, explicou Luna, usando sua sensibilidade para identificar as presenças.
Entidades que se alimentam da energia mística. Permaneceram dormentes enquanto os pontos de poder estavam fracos. Mas agora, Houdini surgiu repentinamente através de uma passagem secreta, trazendo consigo um pergaminho antigo, encontrado em suas explorações. Ziggy e Flash, que o acompanhavam, imediatamente começaram uma dança ritual que permitiu a todos compreenderem a escrita antiga. É uma profecia, traduziu Ana Clara, seus olhos brilhando com poder místico. Fala sobre um momento de convergência, quando as barreiras entre as dimensões ficariam mais tênues. Um momento de grande poder, mas também de grande vulnerabilidade. O Festival das Luzes, murmurou Marina, lembrando-se dos preparativos em andamento na cidade. Um evento que, oficialmente, celebraria o patrimônio histórico de São Paulo, mas que secretamente marcaria um ritual de fortalecimento dos pontos de poder. Precisamos preparar os novos guardiões, declarou Sherlock. O festival acontecerá em 3 luas, e até lá cada um dos escolhidos deve despertar completamente seus dons. Marina observou os jovens aprendizes. Além de Ana Clara, havia Miguel, um menino de 12 anos com talento natural para ver as linhas de energia, e Yara, uma garota de 15 que podia se comunicar com os gatos tão facilmente quanto os antigos egípcios. Os gêmeos Pedro e Paula, de 13 anos, que juntos podiam criar campos de proteção energética, e Sofia, a pequena de 7 anos que haviam encontrado naquela manhã, cujo potencial ainda era um mistério. Como vamos treiná-los a tempo? Perguntou Júlia, preocupada com o prazo apertado. Como resposta, os 7 gatos guardiões se posicionaram em círculo, seus corpos emanando uma luz dourada que preencheu a sala. Através de sua conexão compartilhada, Marina viu o plano se formar. Cada gato seria responsável por um aspecto do treinamento, transmitindo conhecimentos ancestrais através de métodos que transcendiam o ensino tradicional. O tempo é curto, transmitiu Sherlock, mas o potencial deles é imenso. E eles têm algo que nenhuma geração anterior teve. Nasceram em uma época de despertar. Seus dons já estão naturalmente sintonizados com a energia da cidade. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, suas últimas luzes refletindo nos cristais que adornavam a sala do conselho. Lá fora, a cidade pulsava com vida e energia, alheia ao drama místico que se desenrolava em suas entranhas. Mas nos olhos dos jovens aprendizes, Marina via a mesma determinação que a movera 5 anos atrás, quando tudo começou. A nova geração de guardiões estava pronta para assumir seu lugar na história mística de São Paulo. E desta vez, o destino de muito mais que uma cidade estava em jogo. Há 2 semanas do Festival das Luzes, São Paulo fervilhava com uma energia nunca antes vista. Os preparativos públicos misturavam-se com rituais secretos, enquanto os novos guardiões completavam seu treinamento intensivo sob a tutela dos gatos místicos. Na cobertura do edifício Martinelli, transformada em área de treinamento, Ana Clara guiava Sofia através de um exercício de percepção energética. A pequena havia se revelado uma prodígio, capaz de ver não apenas as linhas de energia, mas também de influenciá-las com um toque. Impressionante, comentou Marina, observando como a menina, sob a supervisão atenta de Luna, conseguia criar pequenos vórtices de energia dourada entre suas mãos. Ela aprende mais rápido que todos nós. Sherlock, que supervisionava o treinamento geral, demonstrava uma satisfação raramente vista. Os gêmeos Pedro e Paula haviam dominado a arte de criar barreiras místicas, suas habilidades complementares formando proteções quase impenetráveis. Miguel desenvolvia sua capacidade de rastrear perturbações nas linhas de energia da cidade, enquanto Yara aperfeiçoava sua comunicação com os gatos guardiões. Eles estão prontos, transmitiu Sherlock para Marina, mas o verdadeiro desafio ainda está por vir. Júlia entrou apressadamente na cobertura, carregando novos documentos descobertos por Houdini em suas explorações. Encontramos mais informações sobre os devoradores, anunciou ela, espalhando pergaminhos antigos sobre uma mesa. Eles não são simplesmente entidades que se alimentam de energia mística,
São guardiões corrompidos de ciclos anteriores. A revelação causou um silêncio pesado na sala. Atlas, que realizava sua patrulha diária pelos pontos de poder, retornou com notícias preocupantes. As presenças sombrias estavam se multiplicando, atraídas pela energia crescente da cidade. Pipoca, sentada próxima a um dos cristais de amplificação, começou a entoar uma melodia antiga que fez as linhas de energia visíveis a todos os presentes. O mapa vivo mostrava claramente os pontos de infiltração onde as sombras tentavam penetrar na teia mística da cidade. O festival não é apenas uma celebração, explicou Marina para os jovens guardiões. É um ritual de renovação que acontece a cada século. Se os devoradores conseguirem corromper a energia durante o ritual, podem transformar toda a rede de poder em um canal para suas próprias forças, completou Ana Clara, compreendendo a gravidade da situação. Ziggy e Flash, que haviam passado os últimos dias preparando uma performance especial para o festival, demonstraram através de sua dança sincronizada como as energias deveriam fluir durante o ritual. Os movimentos hipnóticos criavam padrões de luz que revelavam o plano de proteção. Cada um de vocês terá um papel crucial, transmitiu Sherlock aos jovens. Sofia e Ana Clara canalizarão a energia principal. Os gêmeos manterão as barreiras de proteção. Miguel rastreará qualquer tentativa de infiltração, enquanto Yara coordenará nossa comunicação com os guardiões felinos. Marina observou seus protegidos com um misto de orgulho e preocupação. Em poucas semanas, eles haviam se transformado de crianças comuns em guardiões poderosos, mas seriam suficientes para enfrentar uma força que havia corrompido seus predecessores? O pingente de escaravelho em seu pescoço pulsou, transmitindo uma visão do futuro próximo. O Centro Cultural Zarina, iluminado por milhares de luzes, multidões inconscientes do drama místico que se desenrolaria em meio às celebrações. Os 7 pontos de poder brilhando em uníssono, enquanto forças antigas disputavam o controle da rede energética da cidade. Há algo mais, disse Júlia, revelando uma última descoberta. O ritual não afetará apenas São Paulo. Com o despertar simultâneo dos pontos de poder globais, o que acontecer aqui repercutirá em todas as cidades conectadas. Os gatos guardiões se reuniram em círculo, suas auras combinando-se em uma única luz dourada. Através de sua conexão compartilhada, todos puderam ver a verdadeira extensão de sua missão. Não estavam apenas protegendo uma cidade, mas potencialmente determinando o futuro do equilíbrio místico em escala global. É por isso que os devoradores escolheram este momento para agir, compreendeu Marina. É sua chance de corromper toda a rede de uma vez. O sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu com cores surreais que pareciam refletir a tensão mística no ar. Na cobertura do Martinelli, guardiões jovens e veteranos, humanos e felinos, se preparavam para o que poderia ser a batalha mais importante de suas vidas. A contagem regressiva para o Festival das Luzes havia começado, e com ela, o prelúdio de um confronto que determinaria o destino não apenas de uma cidade, mas de todo um legado místico que remontava aos tempos dos faraós.